Já aconteceu com você de às vezes você acordar muito motivado para fazer algo, toma aquele café e acaba que quando você vai fazer aquilo, aparece uma notificação no seu celular, como essa, e você vai lá, olha o seu celular e tudo mais, fica pensando. Logo depois você pega, agora eu vou fazer aquela minha tarefa, e se você trabalha em casa, aparece uma distração na sua TV e você vai lá e olha aquele vídeo antes de começar essa tarefa, pensando que aquilo vai te ajudar, te motivar para você conseguir finalizar aquela tarefa que logo quando você acordou você queria fazer. E você vai empurrando e de repente já é meio-dia, você precisa almoçar, daqui a pouco é final do dia e você ainda não fez aquela tarefa. Isso vai causando uma angústia dentro de você, vai te causando uma ansiedade e aquelas vozes dentro de você falando, você precisa fazer aquilo, você não fez o que você tinha pensado, não aconteceu o que você queria naquele dia, começa a te perturbar e automaticamente você começa a produzir menos. O nome disso é procrastinação e isso é um dos maiores fatores que fazem com que você não tenha resultados exponenciais. E hoje eu vou te passar 5 dicas, 5 coisas que eu fiz e que me fizeram ter um 2021 com resultados exponenciais incríveis. Então acompanha nesse vídeo. Fala, gurizada, Rafael Nascimento na área e feliz 2022, cara. Agora com uma vinheta nova, com uma cara nova para esse canal aqui, justamente porque esse vai ser o ano do canal. Esse é o ano que nós vamos bater 100 mil inscritos aqui, essa é a minha meta para esse ano. Então me ajuda aí começando já a se inscrever nesse canal, deixando seu like se você ainda não deixou e é claro, comentar aqui embaixo rumo ao 100k. Coloca a hashtag rumo ao 100k junto comigo se você está apoiando esse canal aí também, mais uma vez. E cara, para começar de cara, digamos, e para começar bem o ano, eu já quero falar sobre produtividade, sobre procrastinação. É um assunto que eu vejo muita gente perguntando, Rafael, como que eu faço para ser mais motivado para fazer tal coisa? Como que eu faço para começar? Eu não tenho vontade de começar. Cara, hoje aqui nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para que você consiga entender como melhorar a sua produtividade e automaticamente deixar de procrastinar aquilo que você não faz, cara. Aquilo lá que precisa ser feito, mas você vai lá e não faz. Então nesse vídeo aqui você vai receber 5 dicas para que você consiga deixar isso de lado de uma vez por todas e que com certeza vai fazer o seu 2022 ser um ano extraordinário, porque foi isso que eu fiz em 2021 e é isso que eu tenho feito em 2022 também. Algumas metas até minhas eu vou colocar aqui hoje porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Antes de a gente começar o vídeo com as dicas, eu preciso te dizer que procrastinação é uma coisa que todo mundo comete, tá? Então não se sinta menos do que outra pessoa pensando que, o Rafael não procrastina, o fulano não procrastina. Todo mundo procrastina. A procrastinação é uma coisa natural de todo ser humano, porque é muito comum a gente querer fazer coisas que nos dão mais prazer e deixar coisas menos prazerosas para depois. Então isso que é basicamente a procrastinação. Quando você sabe que tem que ser feito tal coisa, mas você acaba empurrando aquilo com a barriga e ouvindo outras distrações que estão ao seu lado. Por exemplo, você sabe que você precisa pegar e, sei lá, criar o roteiro de um vídeo. Um exemplo, tá? Mas aí entra uma mensagem no Instagram e você vai olhar. Aí você pensa, putz, eu não vi o stories do Rafael hoje, vê aquele que ele colocou. Vamos olhar o que ele colocou aqui. Não fiz. E você vai empurrando essa tarefa. Vou olhar um negócio na TV rapidinho. Vou conversar com o meu cachorro. Vou ligar pra minha namorada. Não sei o que. Você vai deixando aquela tarefa para depois e no final ela acaba não acontecendo. E essa tarefa automaticamente, depois que você não faz ela se torna um peso na sua mente e faz com que a sua produtividade caia de forma absurda, porque aquilo vai criar um peso na sua mente, uma ansiedade, uma angústia te trazendo aquilo, você não fez aquela tarefa, você precisa fazer, e ela vai ficar pro outro dia, e no outro dia você já começa o dia todo errado com aquela tarefa que você não conseguiu terminar no dia anterior. Para quem não sabe, eu comecei no mercado basicamente em 2019, tá? 2019 eu comecei no mercado, 2019 foi um ano onde eu descobri o mercado, onde eu comecei a mergulhar em conhecimento, comecei a mergulhar, realmente entender cada etapa, o que acontecia no mercado digital como um todo e no dropshipping. 2020 foi o ano da minha virada, foi onde eu fiz com que tudo acontecesse, foi onde eu comecei a ter resultados grandes já, só que eu procrastinava demais. Teve um momento onde eu parei para pensar, cara, eu tô faturando X, pra mim tá bom, tô tirando tanto, pra mim tá ótimo. Então eu caí numa zona de conforto gigante, cara. E aí, para mim conseguir sair dessa zona de conforto, eu tive que ter novos hábitos para mim conseguir automaticamente blindar a minha mente quanto àquilo. E para que eu conseguisse então aumentar os meus resultados. Então a primeira coisa que eu te indico logo de cara já para que você comece a fazer hoje, tenha novos hábitos e adquira uma rotina. Tem muita gente que tem medo de rotina, acha que rotina é uma coisa ruim e tudo mais. Não, gente. Rotina, ela traz hábitos e hábitos trazem resultados. Então, rotina não precisa ser necessariamente uma coisa ruim. Se você tem alguma coisa que você não gosta no seu dia a dia, tire isso
e coloque uma rotina mais prazerosa no seu dia. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito e que me ajuda muito, eu coloco as tarefas mais difíceis no início do meu dia. Eu tenho mais energia para gastar no início, então automaticamente eu consigo fazer aquelas tarefas de forma mais fácil do que se eu deixar para o final do dia eu acabar não fazendo. Então crie uma pauta, crie uma rotina. Todos os dias pegue e coloque lá no seu papel, de preferência papel, tá? De preferência papel, coloque lá o que você tem que fazer, como se fosse um checklist, tá? Esse checklist, conforme você for ativando cada coisa, você vai riscando. E quando eu digo cada coisa, eu tô falando de arrumar a cama, eu tô falando de o seu primeiro exercício de manhã, eu tô falando de, às vezes, ler um livro, a primeira tarefa, mandar um e-mail para fulano, cobrar o ciclano, tudo você vai colocar o checklist. Esse ponto checklist é muito importante na sua rotina, na sua pauta, porque quando você faz aquele risco do checklist, isso gera um prazer momentâneo em você como uma tarefa concluída. Isso te traz muito mais prazer para concluir a próxima e assim sucessivamente, fazendo com que você consiga ser mais produtivo naquele dia. Segunda coisa que eu faço e que, cara, sério, me dá uma motivação muito grande, assim, tá, gente? Tem gente que fica perguntando, Rafael, o que te motiva e tudo mais? Olha, faz isso que eu tenho certeza que se você fizer, você vai conseguir ter muito mais produtividade no teu dia. Que é basicamente você colocar músicas épicas ou músicas ativacionais. Vai lá no YouTube mesmo e digita músicas épicas, vai aparecer aquelas músicas de filme e tudo mais, aquelas músicas estilo de guerra, sabe? Pra mim me ajuda muito, pode parecer algo meio esquisito, mas me ajuda demais. E também músicas ativacionais, são músicas assim que já te trazem uma motivação. Se você gosta de, por exemplo, academia, existem músicas que você pode usar na academia, alguns rocks mais pesados e tudo mais, que te trazem uma sensação de prazer e de ativação, na verdade, não é nem motivação, é uma ativação no seu corpo. Então eu sempre falo para as pessoas que tudo que você ouve te traz algum sentimento. Por exemplo, se você olhar um filme triste, tiver uma música triste, você vai ficar mais para baixo, ficar mais melancólico e tudo mais. Agora, se você olha um filme de guerra, com os cavalos correndo, aquela música e tudo mais no fundo, automaticamente aquilo te infla, te dá mais energia. É normal você olhar um filme de ação e você querer, às vezes, sair lutando com todo mundo na frente, assim, querer brincar e tudo mais. Por quê? Porque aquilo lá te ativou. Então, por que não usar isso a seu favor no seu trabalho? Volta e meia eu tô com o meu fone aqui e eu coloco uma música épica ali, parece que eu tô dentro de uma guerra mesmo e vou ali batalhando no meu trabalho. Então, faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Terceira coisa, eu sempre tive uma rotina muito forte de exercícios, mas depois que eu comecei no dropshipping, depois que eu comecei a trabalhar de forma mais incisiva, digamos assim, mais horas no meu dia, eu acabei deixando isso de lado na minha vida e acabei deixando os exercícios físicos, digamos assim, de lado, achando que aquilo estava tomando o meu tempo e que eu acabava, digamos que perdendo tempo, indo na academia, por exemplo, ao invés de estar trabalhando e estar produzindo. Quando na verdade eu comecei a descobrir de meses pra cá, e isso eu falo de meio ano pra cá, que o exercício ele tem me ajudado demais a conseguir ter mais energia durante o meu dia. E não só isso, ter mais disciplina nas minhas tarefas. Então uma coisa que eu indico pra você é que faça pelo menos um exercício no seu dia. Ah, Rafael, não faça academia, faça uma corrida, faça uma caminhada, ande de bike, agora tá super na moda também andar de bike aí pra quem curte, é um esporte muito legal também. Então faça algum exercício durante o seu dia. Se você tiver a oportunidade de fazer de manhã, melhor ainda, porque isso já vai ativar o seu corpo de manhã, você já vai dar aquela despertada. Então faça de manhã, mas se você não consegue fazer de manhã, faça no final do dia, mas tente manter uma rotina de exercício por dia, porque o exercício físico te libera endorfina. Endorfina é um hormônio que te dá, digamos que prazer, logo você aquela sensação boa, sabe? Quando você termina o treino. Eu sei que no começo você não vai ter essa sensação, você vai sair cansado pensando que bosta que eu tô fazendo aqui, que vida, que não sei o que, eu não mereço isso, quero ir pra uma pizzaria. Eu sei que você vai sair assim no início, mas depois você vai sair com uma sensação de prazer, de dever cumprido, de saúde mesmo, uma sensação de saúde, sabe quando você sente assim feliz, com uma sensação de, olha, eu tô saudável, eu tô com saúde, justamente isso pode ser uma meia horinha de treino, uma meia horinha de caminhada, uma meia horinha de corrida, de manhã já vai te dar essa sensação incrível. E o melhor é que você fazer exercício durante o seu dia, automaticamente você vai conseguir melhorar o seu sono. E o seu sono também influencia no seu próximo dia, que automaticamente vai influenciar no seu resultado. Então o seu resultado é derivado das suas ações daquele dia. E se você está ruim naquele dia, automaticamente o seu resultado vai estar ruim também. Então é muito importante que você cuide disso. Crie uma rotina de exercícios diários para que você consiga assim queimar calorias, para que você consiga assim queimar energia, para que o seu sono seja ainda melhor e para que durante o seu dia você tenha esse hormônio, digamos assim, a endorfina, que é o que te traz essa sensação boa. Quarta coisa, tenha consciência do que te distrai.
Essa é uma coisa que muita gente deixa passar porque acha que, isso é balela, isso aí não sei o que, não adianta nada. Falando sério mesmo. Às vezes você fica horas distraído em algo que você sabe que tá sendo uma distração, mas você acaba deixando, deixa passar, essa vez foi e tudo mais, amanhã eu faço. Tenha consciência do que está te distraindo. Pra mim, por exemplo, o que me distrai muito hoje? Instagram, embora eu trabalhe com o Instagram, automaticamente tem muita coisa que eu faço lá que eu não precisava, então acaba sendo uma distração. YouTube pra mim é uma das maiores distrações da minha vida, então no YouTube eu perco muito tempo olhando vídeos que às vezes não vão ser tão produtivos pra mim não, eu acabo perdendo tempo ali olhando os vídeos de entretenimento mesmo no geral, então eu acabo perdendo aquele tempo e eu sei que é uma distração. O seu corpo sempre vai buscar o quê? Algo mais prazeroso para que ele possa fazer, ao invés daquela tarefa que precisa ser feita, que às vezes não te traz tanto prazer assim quanto um vídeo no YouTube, por exemplo. Então uma coisa que eu sempre falo é, tenha definido o que mais traz distração no seu dia. O que traz mais distração para você? Por exemplo, eu como um chocolate de tarde que fica 1 hora comendo chocolate. Eu tô dando um exemplo aqui qualquer, tá, gente? Então entenda que esse tempo que você perde ali, você não vai conseguir recuperar mais. Então, toda vez que você estiver perto de fazer essa tarefa, tenha consciência que aquilo está próximo e evite. Eu sei que é algo que parece um pouco difícil no início, mas é algo que quando você começa a se policiar, dá uma diferença gigante. Por exemplo, se você sabe que você vai se distrair agora com o Instagram, você sabe que agora é uma hora que você pega o celular e fica ali, no meio da tarde no celular, 1 hora mexendo no Instagram. Já desativa as notificações para que você não veja aquela pessoa que postou os stories, deixa de lado, de cabeça para baixo o celular e mantenha o foco. Quando você sentir que você vai fazer aquilo, já volte para sua linha de raciocínio, porque isso é automaticamente a sua mente querendo te levar para algo mais prazeroso naquele momento, mas que nem sempre é o melhor a ser feito. Uma coisa que muita gente fala é, fazer o que precisa ser feito é muito mais difícil do que fazer o que a gente quer fazer. Então, às vezes a gente quer sim mexer no Instagram, a gente quer sim olhar um vídeo no YouTube, mas a gente precisa fazer aquela tarefa do nosso trabalho, ou fazer aquele projeto, ou começar a fazer aquele projeto que a gente tanto quer. Então essa é a melhor hora. Quando você sentir que você está indo fazer algo que não vai te levar para o seu projeto, ou que não é aquela tarefa que você se comprometeu em fazer, automaticamente vire de lado aquilo, identifique isso e automaticamente mantenha o foco. Eu tenho certeza que na segunda, na terceira ou na quarta vez que você identificar isso, já vai se tornar um hábito e automaticamente você vai começar a procrastinar menos por conta disso. Porque você identificou o que está te causando essa distração. E às vezes pode ser um colega, às vezes pode ser até um colega de trabalho que vem na sua mesa às 11 horas da manhã para trocar uma ideia antes do almoço. Cara, começa já a evitar. Quando ele vier, tu já começa a trabalhar ali e fala, cara, hoje eu tô atolado de coisa, não vai dar. Então já começa a evitar isso, começa a criar isso, que automaticamente, depois de 3 ou 4 vezes que você negar isso para sua mente, você vai ver um resultado gigante. Quinta e última coisa, entenda o seu porquê. Essa é uma das coisas mais difíceis da gente começar a entender. E quando eu falo meu porquê, não tô falando de propósito, tá, gente? Tô falando realmente do porquê você faz isso que você está fazendo hoje. Às vezes você não gosta de fazer o que você faz hoje, você não gosta dessa rotina, e isso seja um dos motivos maiores de você procrastinar demais algumas coisas. Eu sei por mim. Por exemplo, quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, cara, me falava, olha, Rafael, vai ter que ficar até a meia-noite hoje. Cara, eu odiava, vai ter que ficar até as 10 da noite. Cara, eu ficava, puta merda, velho, eu tinha marcado de fazer tal coisa. Começava a ficar naquela agonia. Por quê? Porque era algo que, embora eu gostasse de fazer, não era algo tão prazeroso pra mim, quanto hoje, se alguém fala, mano, a gente vai ter que ficar um pouco mais hoje aqui na empresa para conseguir fazer o negócio acontecer de tal jeito. Eu vou ficar até amanhecer. Assim como hoje eu acabo até às vezes acordando mais cedo do que minha rotina. Eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, mas às vezes eu acabo acordando mais cedo para conseguir realizar aquela tarefa antes das pessoas chegarem no escritório, justamente por quê? Porque eu já tenho meu porquê muito bem elaborado, muito bem definido. Então você certamente agora não tem o seu porquê, ou às vezes você tem, e se você tiver, melhor ainda, mas às vezes você não tem o seu porquê bem definido, e isso faz com que você deixe de lado as tarefas que precisam ser feitas. Justamente por quê? Porque ainda você não sabe o real motivo de você fazer aquilo, o real motivo da sua tarefa. Então se hoje você faz algo, e a grande maioria das pessoas que me seguem são assim, elas têm um emprego e elas estão querendo entrar no mercado digital como um todo, no dropshipping, por exemplo. Você quer entrar no dropshipping, entenda o porquê você quer entrar no dropshipping. Entenda os motivos que te fazem querer mudar do que você faz hoje para o que você quer. E depois que você entender isso, é família, é carro, é casa, é isso, é aquilo, coloque isso de forma
forma bem visível na sua frente. Coloque isso na sua cara, estampado na parede, na sua área de trabalho do seu computador, na sua área de trabalho do celular, no plano de fundo. Coloque isso estampado para que você consiga ver isso toda hora. E quando você pensar, cara, tô com aquela preguiça de fazer esse negócio aqui, olhe para o seu porquê. Eu duvido, cara, que olhando para aquilo ali, você tenha preguiça de fazer. Essa é uma das maiores coisas que eu vejo assim, que para mim geram muito resultado, que me ajudou a ter um 2021 incrível, exponencial. Quando eu digo exponencial, gente, é porque eu tive um 2020 incrível e eu tive um 2021 ainda mais incrível. E eu sei que 2022 vai ser ainda mais incrível do que foi 2021. Por quê? Porque eu tenho muito bem visualizado os meus porquês, muito bem visualizado o que eu quero. Então isso faz com que automaticamente, quando eu tenho aquela baixa, digamos, aquela desmotivação, quando eu fico para baixo, eu olho para aquilo e penso, peraí, cara, tem aqui bem definido o que eu preciso. Se eu ficar aqui me amolando, ficar aqui viajando na batatinha, não vai acontecer. Então eu preciso fazer acontecer. Então automaticamente isso te traz aquela motivo para a ação, não é nem motivação, é o motivo para a ação. Aquilo que te motiva a tomar aquela ação. Quando você não quer tomar nenhuma ação, aquilo te motiva. Então faça isso, entenda o seu porquê. Às vezes o seu porquê não está atrelado ao seu trabalho que você tem hoje, mas está atrelado àquilo que você quer amanhã. Então defina aí. Eu sei que é uma tarefa um pouco mais difícil agora, eu não estou falando de propósito, tá, gente? Eu estou falando de propósito de vida e tudo mais, não, eu estou falando de metas, porquês pequenos mesmo, porque às vezes a gente fica buscando propósito, e o propósito é algo que no decorrer da sua vida você vai descobrindo, na minha opinião. Então, o seu porquê não, o seu porquê você consegue definir micros porquês. Então, entenda quais são os porquês de 2022 para você e automaticamente você vai procrastinar muito menos. Então, essas foram as 5 dicas que eu tenho feito na minha vida e que eu acho que podem somar na sua. E por último, eu queria deixar aqui também um recado que é: todo mundo tem uma coisa que ninguém consegue ter mais. Como assim, Rafael? Agora me bugou aqui minha mente. Todo mundo tem uma coisa que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou conseguir ter mais que você. E você pode fazer o que quiser e não vai conseguir nem que a vaca tussa ter mais do que eu, que é o tempo. Todo mundo tem 24 horas iguais. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todo o pessoal da minha cidade tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Só que o que diferencia um dos outros é o que a gente faz com essas 24 horas. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa ter um momento com a sua família, você precisa trabalhar e dentro de cada uma dessas tarefas você precisa definir coisas produtivas para fazer para que assim a gente consiga ter resultados diferentes. E é isso que diferencia às vezes o fulaninho lá que tá perdido e que não consegue sair do mesmo lugar do Beltrano que tá lá voando que nem louco. Automaticamente ele tá sendo muito mais produtivo nessas 24 horas que ele tem, assim como você, assim como eu. Então quando eu penso que eu tô correndo a 100 por hora, eu olho pro lado e vejo que tem gente correndo a 200 por hora. Então se cerque de pessoas que estão correndo a 200 por hora. Se cerque de pessoas que estão com as mesmas 24 horas que você, só que estão correndo numa forma frenética que você gostaria de estar também. Porque isso vai te motivar também quando você quer, às vezes, não fazer o que tem que ser feito, quer deixar de lado, você vai para a pessoa e pensar, putz, cara, mas olha ali o Rafael, mano. O Rafael tá fazendo, olha ali o Fabrício, cara, não fazia nada, agora tá fazendo, velho. Vou fazer também, cara, porque olha, eles estão dando uma transformação legal na vida deles, eu vou fazer. Então não é inveja, gente, isso não é inveja, isso é inspiração. Então faça isso também, porque as suas 24 horas podem parecer pouco, mas tem gente que faz de 24 a 48, velho. Eu conheço muita gente aí e eu acho que isso acaba me motivando e me dando inspiração para conseguir fazer ainda mais com o meu dia. Então esse foi o vídeo, nosso primeiro vídeo do ano. Me ajuda aí a bater esses primeiros 100 mil inscritos. Quero aí chegar aos 100 mil inscritos esse ano aqui nesse canal. Me ajuda que eu te ajudo, digamos assim. Deixa teu like se você ainda não deixou seu like. Deixa um comentário também se você chegou até o final. Diz 2022 vai ser meu ano. Comenta aqui embaixo, eu quero ver quem é que chegou até o final. E também para mim saber se esse conteúdo aqui é de valor para vocês, se ajuda vocês também ou não. Então muito demais, que 2022 seja incrível para você e que esse seja o ano da sua virada. Tamo junto, valeu!